Que nessa noite não será diferente. Lucas capítulo 4, verso 14, que diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Vou ler só mais uma vez para que o versículo não caduque em nossas memórias, que diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Podei-vos assentar, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Estamos em um dos 4 livros que disserta acerca da vida, da biografia do homem mais importante que pisou nessa terra. Glória a Deus. A historicidade de Jesus é narrada de forma precisa por 4 homens. 4 homens que alguns deles puderam ter a oportunidade de ser testemunha ocular de seus feitos. Contrapartida a outros, coletando dados, informações fidedignas, valiosas, irrefutáveis, narraram, escreveram e nos deixaram um grande legado para que nós conhecêssemos os feitos, a obra que Jesus operou quando do seu ministério terreno. Um dos 4 homens que dissertou acerca de Jesus foi o evangelista Lucas. E reitero, Lucas não andou com Cristo. Lucas, por profissão, era médico, adjetivo pátrio grego. Não foi testemunha ocular dos feitos de Jesus. Entretanto, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, não nos ocultando o que muitos outros evangelistas ocultaram ou não reputaram por importante, ou até mesmo dada a prolixa história, mesmo sendo em exíguos 3 anos, de tudo aquilo que Jesus operou, de tudo que Jesus fez. Lucas, muito pontual em especificidades de acontecimentos. Olhando para o texto bíblico, observamos que o único que dissecou no tocante à puberdade, que diz respeito à infância, adolescência e à juventude de Jesus, Mateus, João, Marcos, estes não narram, não falam, não discorrem acerca da infância de Cristo, ao passo que Lucas acha salutar, reputa por importante ventilar estas informações, por considerá-las deveras importante. Quando olhamos para o texto, observamos também que existem palavras, passagens bíblicas que coadunam-se ou convergem-se com as demais passagens que os outros evangelistas inseriram, compilaram em seus escritos. E uma das passagens que está registrada na Bíblia, que converge com os demais escritos, é a tentação de Jesus. Não somente a tentação de Jesus, bem como o que a este acontecimento sucede. A Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 4, a semelhança em capítulo e em acontecimento também de Mateus, capítulo 4, fala-nos no tocante ao tempo em que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Não somente levado ao deserto, o mesmo Espírito que levou Jesus ao deserto, anteriormente de conduzi-lo a esta região árida, levou antes ao lugar chamado Jordão. Lá, João Batista batizava nas águas todos aqueles e todos quantos achavam-se pecadores
reconheciam os seus erros diante de Deus. Ali eram submersos nas águas do Rio Jordão, arrependendo-se, confessando seus pecados, seus delitos, suas falhas, pretendendo obter de Deus, de Cristo, a salvação. É interessante, porque no momento em que o Espírito Santo conduz Jesus ao Jordão para ser batizado por João Batista, para que cumprisse-se nele os escritos, as escrituras que foram um dia profetizadas, vaticinadas. Este Espírito que Jesus, ao sair das águas, os céus reverbera a voz de Deus entonada aos ouvidos do que ali assistiam, aos ouvidos de todos quantos estavam presentes e puderam contemplar a glória de Deus, ouvindo aquela voz entoante que soava nos seus ouvidos, que dizia: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. A Bíblia Sagrada nos diz que viu-se o Espírito Santo descendo em forma de pomba, indo em direção a Jesus. Isto denotando acontecimento de capacitação. A partir daquele momento, o Espírito Santo haveria de capacitar Jesus para a ardilosa obra que ele teria e tinha na vida de Cristo. É interessante, por que não dizer pertinente, que depois que Jesus é levado das águas, depois que Jesus sai das águas, o Espírito que desceu sobre Jesus, a saber, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Divino, sim, Ele mesmo, este mesmo Espírito, não outro, conduz Jesus ao deserto para ser tentado. Quando nós olhamos para este contexto histórico, narrativo, bíblico, podemos até mesmo considerar como paradoxal, ou seja, consideramos como contraditório, como pois um Espírito bom, como pois o Espírito de Deus, o Espírito Divino que desce sobre Jesus, ele mesmo conduz Jesus ao deserto. E quando ele conduz Jesus ao deserto, conduz ele a esta região árida, não para desfrutar de benécias, não para desfrutar de coisas boas, antes para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que ali Jesus perdura 40 dias e 40 noites jejuando, ao passo que no 40º dia o texto diz: e ele sentiu fome. Meu Deus, glória! Apresenta-se o tentador, apresenta-se o acusador de nossas almas, Satanás. Satanás apresenta-se diante de Jesus, inquirindo-lhe, perguntando, dizendo: se tu és filho de Deus, faz com que estas pedras se transformem em pães. Jesus, sábio como é, responde categoricamente a ele, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus é o Logos de Deus. O que é isso? João, quando no início do livro que leva a sua alcunha, seu nome, ele diz em grego que ele era o Logos de Deus. O que é Logos? Logos é o verbo. Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus,
e o verbo era Deus. Jesus está dizendo que ele mesmo é a palavra. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo: sim, o pão é necessário, mas tem algo que sobrepuja a importância do pão que perece, que é a palavra de Deus. Jeremias, capítulo de número 15, verso 16, está escrito: achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Mateus capítulo 4, verso 4, Lucas capítulo 4, versículo 4, está também escrito dizendo que nem só de pão viverá, mas sim é da palavra que sai da boca de Deus. Salmos 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: porque a palavra do Senhor é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, vai nessa separação da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamento e desejo do coração. Esta é a palavra de Deus. Jeremias capítulo de número 23, verso 29 diz: a palavra do Senhor, ela é como martelo que esmiuça a penha, é martelo que esmiuça a rocha, ela é fogo e fogo consumidor. Jesus responde a ele à altura. A Bíblia diz que Satanás, ele é persistente. O diabo, ele tem paciência. O diabo, ele persevera em fazer cair. Ele não desiste, não para no meio do caminho. Ele fica na espreita, esperando o momento oportuno, propício para agir. E na vida de Jesus não foi distinto, não foi diferente. Esperou durante 40 dias. E no momento que Jesus sentiu fome, ele apresentou os seus ardis para fazer Jesus cair na tentação. Que eu aprendo com isto? Quero antes parafrasear o que diz a Bíblia. Vamos para as páginas veterotestamentárias da Bíblia. A Bíblia diz que Davi, aos seus auge dos 17 anos de idade, está no campo dos filisteus. E ali durante muito tempo estava o gigante Golias de Gate, afrontando o exército do Deus vivo. Davi, com muita bravura, hombridade, diz assim: olha, ele vem até nós com lança, com espada, com capacete, com armadura, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que ele arranca apenas uma pedra de sua aljava, e quando arranca uma pedra de sua aljava, ele bate a pedra na cabeça, na testa do gigante. O gigante cai, arranca com a espada o pescoço do gigante, mata o gigante, pega a cabeça do gigante nas suas mãos e diz: aqui aquele que afrontou o exército do Deus vivo, porque é isso que acontece com aquele que afronta Deus. Mas isso aqui é interessante. Isso aconteceu, Davi tinha 17 anos aproximadamente. O tempo passou-se, Davi continuou fazendo e empreendendo as suas guerras, as suas pelejas, as batalhas. Mas quando foi um dia, um tempo,
ele saiu à guerra com os seus valentes, com os seus bravos. E a Bíblia diz no livro de 2 Samuel que estava a luta renhida. Davi estava afadigado, estava cansado. E quando surgiu diante dele um gigante, um dos gigantes, eles tinham 6 dedos em cada mão da mão, em cada mão do pé também. A Bíblia diz que ele ia dar cabo da vida de Davi. Mas por quê? Porque Davi estava cansado. Davi já não era mais aquele menino de 17 anos. Davi já não tinha mais o mesmo entusiasmo. Sabe o que eu quero dizer com isto? O diabo, ele é sagaz, ele é perspicaz, ele é paciente. Aí tem muito crente que diz: eu vou chutar a cabeça dele. Você não chuta coisa nenhuma, porque ele é espírito. A Bíblia em momento nenhum nos ensina a afrontar o diabo. Olha, nós mesmo de nós não podemos nada, podemos é pelo poder do Espírito Santo, é pela virtude do Espírito Santo e é pelo nome de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos disseram: mestre, nós não conseguimos expulsar, porque se estamos com o Senhor. Ele diz: olha, não basta apenas usar o meu nome, tem que estar debaixo de jejum e oração, tem que estar debaixo de santificação, consagrando a vossa vida a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que estava ali. E talvez muito crente anda dizendo que vai chutar, que vai fazer, que vai acontecer, e falam nisso emocionalmente, porque estão cheios de fogo, cheios de graça, cheios de glória, subindo monte, descendo monte, fazendo vigília, indo para vigília, buscando, se revestindo. Mas eu quero dizer uma coisa: a vida cristã nem sempre é estar em cima, cheio de fogo. Tem dias que nós estamos gelados. Tem dia que você não dá glória a Deus, tem dia que você não dá aleluia, tem dia que você não sente nem vontade de orar. É aí que ele chega, é aí que ele oferece o prato, é aí que ele oferece as suas bandejas. Meu Deus! E a Bíblia diz que o diabo, ele não desiste. Ele chama Jesus para uma conversa mais estreita, traçando a personalidade e conhecendo bem os caracteres e características humanos. Satanás sabe que todo homem, toda mulher, qual homem e mulher que não deseja estar em evidência? Qual homem que não deseja ter fama? Qual homem que não deseja ter status? Quem não quer ter uma boa casa, um bom carro? Todos nós ansiamos ter o melhor nessa terra. Até porque a própria Bíblia diz que se nós obedecermos a Deus, a sua voz, comeríamos e comeremos o melhor dessa terra. Então ele faz uma proposta a Jesus. Olha, te levou Jesus para um alto monte, dizendo: eu vou te levar para um alto monte. Levou Jesus para um alto monte. E chegando lá ele disse: olha, eu vou te dar todos os reinos. Eu vou te dar tudo o que você quiser. Mas se você se prostrar e me adorar. Mas o que é interessante aqui é que eles estavam no deserto. Mas não foi Jesus que se teletransportou para o pináculo do monte e nem para os lugares grandes da terra. Não, foi o diabo. Foi Satanás que pegou Jesus e o transportou e o levou até lá, querendo dar a ele, oferecendo a ele fama, sucesso, aquilo que muita gente quer. Então Jesus disse: olha, eu não quero isto não. A minha glória não é desta terra, não é deste mundo. E Satanás diz: olha, se você se prostrar e adorar, Jesus diz: também está escrito, somente ao teu Deus adorará e a Ele prestará culto. Você vem para a igreja, não é prestar culto a missionário. Você vem para a igreja, não é prestar culto a pastor, a missionária não. Você vem prestar culto a Deus. Não venha para a igreja bater cartão, que aqui não é empresa. Se você chegou aqui, venha adorar, venha com o coração disposto a glorificar e exaltar aquele que te deu a salvação. Interessante. O capítulo de número 4, versículo 14 de Lucas. Olha o que diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia,
e a sua fama correu por todas as terras em redor. Vamos analisar. O diabo anteriormente havia proposto a Jesus fama, sucesso. Tudo aquilo que ele pensava, imaginava que Jesus queria, que era a glória dessa terra. Mas Jesus era cônscio de que aquilo que Satanás estava oferecendo a ele não haveria de se comparar com a glória que Deus já havia determinado, já havia estabelecido para a vida dele. O que Satanás queria fazer? Satanás sabe que o ser humano é apressado. Satanás sabe que o homem, ele tem a tendência do imediatismo. Ele quer as coisas logo, já, é para ontem. Mas Deus não é assim. Deus respeita o tempo, embora não esteja ele mesmo subordinado, porque Deus, ele é atemporal. Nós estamos sujeitos ao Cronos e ao Kairos de Deus. Portanto, precisamos estar debaixo do jugo chamado tempo. Às vezes nós não entendemos o tempo e o querer de Deus. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todo acontecimento embaixo do céu. Jesus bem sabia disso, mas o diabo, ele veio, todo homem, ele é apressado, quer tudo para logo, então eu vou oferecer primeiro, aí logo é a fama. Mas imagine só que ele ofereceu de mãos beijadas, aparentemente só era se prostrar. O que é que tinha de mais? Se aprostrar e adorar a ele por alguns minutinhos, mas só que acarretaria em uma perdição terrível lá na frente. É isso que o diabo faz. Ele oferece coisas fáceis, aparentemente fáceis. Ele oferece coisas aparentemente bonitas, uma glória superficial, mas que embaixo existe um grande abismo. Jesus é paciente, Jesus esperou, Jesus não apressou os passos, esperou Deus cumprir aquilo que o Senhor havia designado para a vida dele. Porque o que nós acabamos de ler, o texto que está em pauta, ratifica, corrobora o que nós estamos dizendo. Porque essa fama aqui que ele diz, e a sua fama correu por todas as terras em redor, não foi a fama proveniente do diabo, não. Essa fama aqui foi uma fama que o próprio Deus fez com que Jesus tivesse. Aleluia. Jesus esperou o tempo de Deus. Glória. E Deus o honrou. Deus deu a fama a Jesus. Deu-lhe um nome que está acima de todo o nome. E que todo joelho se dobrará. Agora imagine isso. O diabo queria fazer com que Jesus se dobrasse a ele. Mas Jesus dizendo, olha, você está me oferecendo isso, mas eu sei que um dia eu não preciso me dobrar diante de ninguém, porque são todos os joelhos é que vão ter que se prostrar diante de mim. E toda língua confessará que eu sou o Senhor, para a glória de Deus. O diabo ainda usa essas estratégias, mas ele usa essas estratégias no momento oportuno. Eu quero te perguntar, o que é que o diabo tem te oferecido? Meu Deus, poder de glória. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, eu sem saber que ele era do candomblé. Eu desconhecendo o que ele era. Aí teve um momento que ele não aguentou, ele se revelou. Ele falou assim, olha, porque eu sou de não sei aonde, assim, assim, assim. E sabe o que aconteceu uma vez, irmão? Eu falei, sim, diga. Aí ele falou, olha, ele estava no terreiro. Ele falou que estava no terreiro. Vou tirar o microfone aqui. Não. Estava no terreiro, ele contando. E disse que uma entidade incorporou e era da mata. Incorporou em um rapaz, que também era da mesma religião. Aí disse que esse rapaz arrancou uma folha da árvore, que esses lugares sempre tem árvores. Arrancou uma folha da árvore, pegou nas suas próprias mãos e esfregou. Deu para ele. A folha se transformou em R$100. Isso ele me contando. Transformou em R$100 e deu a ele. Ele disse que não acreditou. Limpou os olhos, não acreditou. Falou, ó, você não é índio? Eu quero que você fique nu aí agora.
Você não é índio? Índio não tem vergonha de ficar nu. Fique nu aí agora. Diz que o rapaz ficou nu. Ele disse que ele mesmo arrancou a folha e falou, faça de novo. Diz que ele novamente chegou lá e esfregou nas mãos de novo, transformou em R$100 e ele pegou aquele dinheiro, colocou no bolso e saiu. Ao sair ele foi num bar, tomou um refrigerante, na hora de pagar, que botou as mãos, pensando que ia puxar R$100, quando ele puxou a folha de novo. É isso que o diabo faz. É isso que o diabo faz, engana. Ele engana. Ele é ilusionista. Ele faz as pessoas ver o mundo de uma forma maravilhosa. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem são caminhos bons. É isso que ele propõe ao homem. Ao homem que não, eu não vou dizer que ama o dinheiro, mas que precisa. Que não precisa de dinheiro, todo mundo precisa. É uma questão não de você querer ou amar ou gostar, é uma necessidade básica. É verdade. Para você ter seu bem, você precisa sobreviver. Então ele sabe qual é a minha sua necessidade. Glória a Deus. E no momento certo ele vem com suas ilusões, oferecendo seus pratos, suas bandejas. O que é que o diabo está te oferecendo? Deus das revelações. Nas redes sociais oferece um monte de coisa. O diabo tem oferecido aquele trabalho que tem que mentir, aquele relacionamento que não é de Deus. Ele oferece para te derrubar, para te fazer cair, pisar, para fazer você, ou quem der lugar, sal insípido. Jesus diz: para que serve o sal insípido? Se não, para ser pisado pelos homens e lançado fora. Está escrito, eu creio. Meu Deus das revelações. Vigia com aquilo que o diabo tem te ofertado. Obrigado, Deus. Cuidado! Sabe o que a necessidade faz? Você estava bem. Estava bem. Aí ficou desempregado. Mas quando do desemprego você ainda tinha. Aí surge um emprego. Aí a pessoa fala assim: rapaz, agora esse emprego assim, você é cristão, mas ele funciona assim, tem uns bodes, tem uns... Sabe como é, né, irmão? Aí você: não, rapaz, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu não posso com essas coisas não. Sabe por que você fez isso? Porque estava. Mas aí a dificuldade vem, as portas continuam fechadas. Aí sabe o que o diabo faz? Rapaz, aquele emprego lá, rapaz, não... você vai fazer a diferença. É assim mesmo. Você não vai se corromper, não. Aleluia, obrigada. Você não é todo mundo, não. Você vai lá, você vai mudar tudo. Glória a Deus. Nem vá. Meu Deus. Cuidado com as oferendas. Glória a Deus. Verdade. Cuidado com as ofertas de Satanás. Aleluia. Cuidado. Porque o que Deus deu a Jesus foi mediante a virtude do Espírito. Olha o que diz o texto. Então, pela virtude do Espírito. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Não foi pela virtude da carne. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus vai fazer na sua vida não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Aqui não está dizendo Jesus pela sua própria virtude fez. Não, pela virtude do Espírito. Aleluia. Glória. Você prega, você canta, a glória é para Ele. É pela virtude do Espírito. É pela virtude do Espírito. É pela virtude do Espírito de Deus. Crema assim, meu Deus. Aleluia, Glória é o teu nome, E Jesus. só conseguimos vencer, pastor Jairo. Só conseguimos vencer se tivermos com a virtude do Espírito. Meu Deus. Aleluia. É pra Camandura Sibianaraçá. É verdade. Pela virtude do Espírito. Amém. Glória. Glória. E a virtude do Espírito, ela nos faz transpor barreiras. É a virtude do Espírito que faz com que nós enxerguemos o que está por baixo dessa água que parece ser limpa. Essa proposta que parece ser inofensiva. Sabe o que diz a Bíblia?
Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus santos os profetas. Quando nós temos a virtude do Espírito e o diabo vem com a bandeja, Deus já tinha mostrado antes. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que vai na frente, quebrando o arco, despedaçando a lança e tirando a pedra de tropeço do nosso caminho. Deus está nessa noite abrindo a sua visão espiritual pela virtude do Espírito. Receba da parte de Deus visão espiritual para entender e discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que vem do diabo e o que não vem do diabo. Deus está te dando sabedoria nessa noite. Quem crê glorifica o nome do Senhor Jesus. Só quem crê, Deus está abrindo a tua visão. Deus vai saber se esse varão é seu. Deus vai saber, vai fazer saber se essa varão é sua. Deus vai fazer entender se esse trabalho é para você ou não. Porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. É tudo para a glória dele. Tudo para a glória de Deus. E Deus visa o nosso bem-estar. Deus visa o nosso bem-estar. Primeiro, espiritual, físico, financeiro, conjugal. Deus prima tudo isso ao nosso favor. Sabe uma gestante? Sabe a estrutura orgânica, a estrutura do organismo que tem na mulher para abrigar com segurança e dar manutenção à vida a um feto?